Existe um momento silencioso na vida de todo homem em que algo muda dentro dele. Não é um evento grandioso, não é uma oportunidade milagrosa, não é um prêmio inesperado. É apenas um pensamento diferente, uma inquietação que começa pequena, mas que cresce com o tempo. Uma sensação de que a vida não pode ser apenas sobreviver mês após mês, pagar contas, aceitar limitações e repetir rotinas que não levam a lugar algum. Nesse momento, ele começa a perceber que talvez a pobreza não seja apenas falta de dinheiro, mas falta de direção, falta de visão, falta de decisão. E é exatamente aí que a jornada da riqueza começa, não quando o saldo da conta aumenta, mas quando a consciência se expande, quando o homem entende que ninguém virá salvá-lo, que o mundo não deve nada a ele, e que, apesar disso, ele ainda pode construir algo extraordinário. Essa estrutura e não fique enrolando e enchendo linguiça. Depois desse despertar interno, uma segunda percepção começa a surgir de forma quase inevitável. A percepção de que a pobreza não é apenas a ausência de dinheiro, mas muitas vezes a ausência de consciência. Porque existem pessoas que ganham bem e continuam presas. Presas ao medo de perder, presas ao impulso de gastar, presas a um estilo de vida que exige cada vez mais esforço para ser sustentado. A verdadeira escassez não está apenas na carteira vazia, mas na mente condicionada a sobreviver. Uma mente que foi treinada para reagir e não para construir, para consumir e não para investir, para esperar e não para agir. Quando um homem percebe isso com clareza, algo dentro dele começa a se reorganizar. Ele começa a entender que o jogo financeiro não é vencido apenas com trabalho duro, mas com direção consciente. Esse é um momento difícil, porém libertador. Ele deixa de procurar culpados. Ele para de culpar o passado, para de culpar as circunstâncias, para de culpar as oportunidades que nunca vieram e começa a olhar para si mesmo com honestidade brutal. Esse é um ponto de virada silencioso, porque assumir responsabilidade não é confortável. Significa reconhecer erros, significa admitir desperdícios de tempo, energia e dinheiro. Mas é justamente nesse reconhecimento que nasce o poder de mudança. Enquanto alguém acredita que sua vida é controlada apenas por fatores externos, ele permanece paralisado. Mas quando entende que suas decisões têm peso, ele recupera a capacidade de transformar o próprio destino. Construir riqueza não é uma experiência confortável. Pelo contrário, é frequentemente desconfortável, solitária e cheia de incertezas. Significa abrir mão de prazeres imediatos. Significa estudar quando ninguém está estudando. Trabalhar quando outros estão descansando. Persistir quando os resultados ainda não aparecem. Esse desconforto inicial é interpretado por muitos como um sinal de que algo está errado. Mas, na verdade, é um sinal de que algo está sendo construído. Toda evolução exige tensão. Todo crescimento exige esforço. Toda prosperidade exige preparação. Uma das maiores virtudes financeiras é a paciência inteligente. Não a paciência passiva de quem apenas espera, mas a paciência ativa de quem continua plantando mesmo sem ver a colheita. No mundo moderno, tudo incentiva a pressa. Resultados imediatos são exaltados. Processos longos são desprezados. Mas a riqueza real raramente respeita esse ritmo acelerado. Ela cresce em silêncio. Ela se forma em camadas. Ela amadurece com o tempo. Quem aprende a respeitar esse tempo, constrói algo sólido. Quem tenta apressar tudo, muitas vezes, constrói algo frágil. Existe uma fase na jornada da riqueza em que absolutamente nada parece acontecer. O esforço é grande, mas os resultados são pequenos. As mudanças internas são profundas, mas externamente a vida ainda parece a mesma. Essa é a fase mais perigosa, porque é justamente nesse momento que muitos desistem. Não por falta de capacidade, mas por falta de percepção. Eles não conseguem enxergar que estão construindo algo invisível. Estão fortalecendo disciplina. Estão desenvolvendo visão. Estão treinando resistência emocional. E tudo isso, embora não apareça imediatamente no saldo bancário, prepara o terreno para mudanças maiores no futuro.
Trabalhar duro não é o mesmo que construir riqueza. Milhões de pessoas trabalham todos os dias com intensidade e ainda assim permanecem no mesmo lugar financeiro. A diferença está na direção do esforço. Trabalhar apenas para sobreviver mantém o ciclo ativo. Construir exige pensar além da sobrevivência. Exige aprender novas habilidades. Exige buscar fontes de renda mais inteligentes. Exige transformar tempo em valor e valor em oportunidade. Quando um homem entende essa diferença, ele deixa de apenas trocar horas por dinheiro e começa a criar estruturas que trabalham por ele. Grande parte das dificuldades financeiras nasce de decisões impulsivas, compras feitas para preencher vazios emocionais, gastos motivados por comparação social, escolhas feitas sem planejamento. O autocontrole financeiro não é apenas uma habilidade prática, é uma forma de maturidade mental. Significa dizer não para o prazer imediato, para dizer sim para a liberdade futura. Essa capacidade de adiar recompensas é uma das marcas mais fortes de quem constrói prosperidade duradoura. Existe também um aspecto silencioso e pouco falado na construção da riqueza: a solidão. Nem todos entenderão suas escolhas. Nem todos apoiarão seus sacrifícios. Alguns até zombarão da sua disciplina. Porque quando alguém decide mudar, acaba revelando a acomodação dos que permanecem iguais. Aprender a caminhar mesmo sem validação externa é essencial. A aprovação virá depois, quando os resultados começarem a aparecer. Toda mudança financeira envolve algum nível de risco. Investir, empreender, estudar algo novo, sair de uma zona conhecida, tudo isso gera insegurança. Mas permanecer parado também é um risco. O risco de viver anos repetindo o mesmo padrão. O risco de olhar para trás no futuro e perceber que nunca tentou. O homem que constrói riqueza não elimina o medo. Ele aprende a agir apesar dele. Existe algo que todas as pessoas possuem em quantidades iguais, mas utilizam de formas completamente diferentes: o tempo. Enquanto alguns gastam anos reclamando da própria situação, outros utilizam esse mesmo tempo para aprender, testar, errar e evoluir. Riqueza não é construída apenas com dinheiro. Ela é construída com horas bem utilizadas. Horas de estudo, horas de planejamento, horas de trabalho focado. O homem que entende o valor do tempo deixa de desperdiçar dias inteiros em distrações vazias. Ele começa a perceber que cada dia pode ser um tijolo colocado na construção do próprio futuro. Uma das mudanças mais importantes na mente de quem começa a prosperar é aprender a diferenciar custo de investimento. Custo é tudo aquilo que consome energia e não retorna crescimento. Investimento é tudo aquilo que, mesmo exigindo sacrifício no presente, amplia possibilidades no futuro. Um livro pode parecer caro para quem pensa apenas no agora, mas pode ser extremamente barato para quem entende o impacto que o conhecimento gera ao longo dos anos. Essa mudança de percepção transforma decisões simples em estratégias poderosas. Nenhum homem evolui completamente isolado do ambiente em que vive. As conversas que ele escuta, os exemplos que ele observa, os padrões que ele aceita como normais, tudo isso influencia diretamente sua trajetória financeira. Por isso, muitas vezes construir riqueza exige também construir um novo ambiente mental. Buscar pessoas que pensam diferente. Consumir conteúdos que desafiam crenças limitantes. Afastar-se gradualmente de hábitos que reforçam a estagnação. O ambiente pode ser um acelerador ou um freio invisível. Esforço sem direção gera cansaço. Direção sem esforço gera ilusão. Prosperidade nasce quando os dois se encontram. Definir metas financeiras claras não significa ter todas as respostas. Significa apenas escolher um caminho e começar a avançar por ele. O homem que tem direção aprende a dizer não para distrações. Aprende a proteger seu foco. Aprende a investir energia no que realmente constrói resultado. Talvez uma das qualidades mais subestimadas no mundo moderno seja a constância. Não é algo glamouroso, não gera reconhecimento imediato, mas é devastadoramente eficaz. Fazer um pouco todos os dias supera fazer muito apenas de vez em quando. Estudar 20 minutos diariamente
supera estudar 4 horas uma vez por semana. A constância cria ritmo, e o ritmo cria progresso. Existe algo quase invisível acontecendo quando uma pessoa decide construir riqueza com consciência. Ela começa a acumular não apenas dinheiro, mas capacidade. Capacidade de resistir a impulsos, capacidade de esperar, capacidade de continuar mesmo quando ninguém percebe o progresso. Esse acúmulo silencioso é poderoso, porque um dia ele se torna visível. E quando se torna visível, muitos acreditam que foi sorte, quando na verdade foi preparação. Todo construtor de prosperidade precisa aprender a enxergar antes de possuir. Imaginar a vida com mais liberdade. Imaginar decisões tomadas sem desespero financeiro. Imaginar a tranquilidade de não depender apenas do próximo pagamento. Essa visão não é fantasia. É combustível emocional. Ela sustenta a disciplina nos dias difíceis. Ela lembra o motivo pelo qual o sacrifício vale a pena. Em determinado momento da jornada, algo ainda mais profundo acontece. A pessoa deixa de apenas tentar enriquecer e começa a se tornar alguém que constrói riqueza. Ela muda a forma de pensar, muda a forma de falar, muda a forma de agir diante do dinheiro. A identidade antiga, baseada na sobrevivência, começa a perder força, e uma nova identidade surge, baseada em responsabilidade, visão e crescimento. Muitos começam motivados, poucos continuam comprometidos. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na capacidade de permanecer no caminho quando a empolgação inicial desaparece. Persistir não significa nunca sentir medo ou dúvida. Significa apenas não permitir que esses sentimentos determinem suas decisões. Os resultados pertencem aos que continuam. No final de tudo, construir riqueza não é sobre técnicas secretas ou oportunidades raras. É sobre escolhas repetidas. Escolher evoluir em vez de permanecer confortável. Escolher aprender em vez de ignorar. Escolher agir em vez de esperar. O futuro financeiro não surge de repente. Ele é desenhado diariamente pelas decisões que você toma hoje. E talvez este seja exatamente o momento em que algo dentro de você está mudando. O momento em que a jornada realmente começa.